Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo 21 anos e hoje eu vim falar de um assunto muito importante e também criar um bate-papo e compartilhar um pouco da minha experiência com a crise dos 20 e poucos anos. Quando eu compartilhar a minha experiência, vocês vão entender o porquê que eu sempre falo muito aqui no perfil sobre autoconhecimento. Mas afinal, o que é? É quando a gente começa a comparar o nosso presente com o nosso passado, o nosso futuro, tudo ao mesmo tempo, e isso vai causando ansiedade e desespero. Nesse período, começa a surgir dúvidas tanto em questão profissional, objetivos de vida e também relacionamentos. Vem também vários questionamentos, como se a gente aproveitou ou não bastante a vida, como a gente deveria, se devemos ou não começar uma coisa nova ou simplesmente sermos adultos. A crise dos 20 ela acontece tanto por questões hormonais, corporais e principalmente por fatores sociais. Quando percebemos que somos realmente adultos, aquilo acaba sendo um choque muito grande e a gente acaba entrando em conflito. A gente vai ficando perdido enquanto a sociedade está impondo pra gente casamento, filho, relacionamento, profissão e tudo mais. A gente começa a criar na nossa cabeça que a gente já tá velho demais para alguma coisa e também começa a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, tanto da mesma idade quanto mais nova ou um pouco mais velha. Sobre a minha experiência, eu sempre fui uma pessoa muito planejadora e analista. Então eu já tinha várias opiniões formadas há um bom tempo. Sobre casamento e filho, por exemplo, não é algo que me causava ansiedade, porque como é algo que eu não desejo, eu sempre sabia que a minha vida profissional viria sempre em primeiro lugar. No meu caso, eu comecei a ter algumas crises, tanto com 17 para 18 anos, que era olhar a vida de outras pessoas e ficar pensando que eu já teria que ter alguma coisa na minha vida com aquela idade. Porque algumas pessoas já tinham até estabilidade financeira nessa época e eu não. E aí isso vai causando um desespero muito grande, por questão da independência, a gente acaba ficando doido. Com 20 anos isso pesa um pouco mais, porque a gente fica às vezes procurando um emprego, a gente não consegue um emprego, às vezes a gente fica questionando se a gente entrou na faculdade certa, se a gente está fazendo a coisa certa, aliás. Muitas das vezes a gente não consegue estudar, principalmente depois da pandemia, foi uma coisa que para mim foi muito difícil, que era continuar estudando, eu perdi o hábito de estudo, então para mim foi uma coisa muito, muito complicada de voltar a ter esse hábito de estudar, de ler. Nisso a gente começa a se sentir parado, sabe? Parado no tempo, é como se você estivesse fazendo tudo errado. E nisso o que era mais preocupante, né, o que é ainda, né, é a questão do futuro. Será que eu vou conseguir ser uma boa profissional sabendo que eu não estou conseguindo nem estudar, por exemplo? Então é uma coisa bem difícil de lidar. E uma coisa que eu aprendi bastante é que, me desculpe a palavra, mas a gente tem que aprender a ligar o foda-se realmente para muitas coisas na nossa vida, porque senão a gente fica ali parado, tendo crise existencial e ficando maluco. Uma frase que ficou muito na minha cabeça, que eu li uma vez, eu não vou lembrar para vocês de quem é essa frase, mas a frase dizia mais ou menos o seguinte, que há 10 anos atrás, por exemplo, a gente era apenas uma criança. Então, ler e pensar sobre isso também foi uma coisa que me acalmou bastante. E eu sei que tem muita gente, tanto na minha idade quanto mais velha, até ali os 29, 30 anos, passando por essa crise. E eu quero dizer que a gente precisa entender que cada pessoa tem seu tempo. A gente não é um calendário. Eu recomendo para vocês também que vocês busquem entender classes sociais, porque às vezes a gente olha a vida de alguém e ela é financeiramente estável. É importante a gente compreender que a gente vive em realidades diferentes de outras pessoas, tanto com questão cultural, com questão psicológica e principalmente financeira. Algumas pessoas vão ter mais obstáculos na vida por conta de preconceitos, por exemplo, e oportunidades diferentes na vida dela. Minha dica maior para vocês é, como eu já disse no começo, a gente deve sempre praticar o autoconhecimento, porque assim a gente começa a ter mais clareza na nossa mente com as nossas decisões. E lidar também muito melhor com esses pensamentos e com essas crises que a gente vai passar. Lembrando que uma das formas de fazer isso é buscando terapia. Não tem muitas formas.
Lembrando que eu também dou algumas dicas de autoconhecimento aqui no perfil, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês também podem ver. E eu não vou vir aqui falar pra vocês que é importante a gente não se comparar com outras pessoas, porque é uma coisa normal que vai acontecer com todo mundo, que é a gente se comparar. Porém, a gente não pode deixar que isso domine totalmente a gente. Aceitar os nossos erros, porque a gente sempre está em constante evolução. Você não deve se sentir obrigado a fazer alguma coisa porque tá todo mundo fazendo, como casando, tendo filhos, fazendo faculdade e coisas nesse nível. Você deve focar no que vai ser bom, no que vai te fazer feliz, não se desgastando com esse tipo de coisa. Tenham pessoas na vida que te apoiem e torçam por você. Amizades nesse momento é muito importante. Vou finalizar dizendo para vocês que se você tá passando por isso, você não tá sozinho. Tem muitas pessoas passando pelo mesmo problema. E queria dizer também que se você precisar conversar, vocês podem me chamar aqui, porque compartilhar sentimentos ajuda a aliviar. Eu desejo todo sucesso para vocês, que vocês tenham pessoas boas ao lado de vocês para compartilhar tanto essas crises, os sentimentos e tudo mais, que vocês consigam passar por esse momento de uma forma mais leve. Muito obrigada por assistir até o final, o vídeo ficou grande, mas quem chegou até o final, muito obrigada e até a próxima.